Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 4 de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a Grande Tribulação. O texto que serve como base para o nosso estudo é Marcos capítulo 13, verso 19, que diz assim: Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, criado por Deus até agora, e nunca jamais haverá tempo igual. Os versículos ainda 20 a 23. Se o Senhor não tivesse abreviado aqueles dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos eleitos que ele escolheu, Deus abreviou tais dias. Então, se alguém disser a vocês, olhai, aqui está o Cristo, ou olhem, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estejam de sobreaviso. Tudo isso tenho predito a vocês. Bom, quando nós olhamos aqui para essas questões que se referem agora a uma perseguição que teria lugar logo depois que o abominável da desolação aparecesse, nós vimos isso na lição de ontem, e vimos que essa é uma referência clara à própria questão da destruição de Jerusalém. Primeiro viria o Messias, principalmente estamos falando aqui do cumprimento da profecia de Daniel capítulo 9, primeiro viria o Messias, na sequência viria o abominável da desolação. Entendemos na nossa interpretação profética que estávamos falando especificamente do cerco romano à cidade de Jerusalém, que profanou a cidade, profanou o templo, destruiu o templo, matou centenas de judeus ali dentro da cidade, e eles acabaram sendo espalhados pelo mundo. O contexto agora dos versículos 19 até o versículo 23 vão se referir a alguma coisa que aconteceria algum tempo mais tarde. Aqui até o próprio tempo verbal do texto em grego vai nos remeter a algum momento do futuro em que aconteceria uma perseguição tão intensa ao povo de Deus que, se os tempos não fossem abreviados, ninguém se salvaria. E aqui nós olhamos também para Daniel capítulo 7, capítulo 8, que vão falar a respeito daquilo que seria o movimento efetuado pelo chifre pequeno, que falaria blasfêmias contra Deus e ao mesmo tempo perseguiria o povo de Deus por um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós estamos sobre isso no trimestre passado. Vimos que esse tempo, tempos e metade de um tempo se refere especificamente aos 1260 dias de supremacia do cristianismo sobre as pessoas, período esse em que a igreja havia se apostatado da sua verdadeira fé, e a própria igreja acabou perseguindo aqueles que se mantinham fiéis às escrituras sagradas. Esse período ele se cumpriu de forma cabal do ano 538 até o ano de 1798. 538, quando finalmente o bispo de Roma recebe poder civil e religioso. 1798, quando o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, vai invadir o Vaticano, vai destronar o Papa, que vai ser levado para o exílio, e então o poder político desenvolvido pela igreja vai ter um fim. É claro que nós também sabemos que essa profecia ela vai ter uma continuidade. Haveria uma cura dessa ferida de morte que havia sido infligido sobre esse poder do chifre pequeno. Mais tarde, lá em Apocalipse capítulo 13, nós vemos agora sob a figura de uma besta que havia recebido uma ferida de morte, que ela acabou sendo curada, e que ela vai receber poder e autoridade de outra besta, essa besta que surge do mar, da besta que surgiu da terra, e uma imagem será erigida a essa besta que vai de novo perseguir o povo de Deus. Então, sabemos que esse movimento e esse intervalo entre a perseguição que foi movida pela igreja até 1798 e depois o surgimento desse mesmo poder mais tarde, perseguindo de novo o povo de Deus, como o último grande quadro da história ou do grande conflito,
esse intervalo é apresentado como um tempo de graça de Deus para a humanidade, para que as pessoas pudessem ter um conhecimento a respeito da palavra de Deus e ao mesmo tempo pudessem se salvar. Com a própria reforma protestante, no finalzinho desse período dos 1260 dias anos, houve um momento em que muitas pessoas começaram a se converter de novo a Cristo Jesus através dos movimentos reformatórios. Depois de 1798, pouco tempo mais tarde, estamos falando ali de cerca de 1830 especificamente, a mensagem do Advento começa a ser pregada pelo movimento Millerita. 1844, cumprimento da última grande profecia de tempo que aparece no contexto bíblico, a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Pouco tempo depois surge o movimento Adventista do Sétimo Dia, pregando a breve volta de Jesus, as 3 mensagens angélicas. Nós vamos vendo toda essa conexão sendo apresentada como sendo esse intervalo entre 1798 e o momento em que a ferida de morte que foi infligida à besta pelo general Berthier em 1798, quando o poder civil e religioso foi removido da igreja, esse intervalo é um período no qual a mensagem de advertência, a última mensagem de advertência de Deus à Terra seria dada a todas as pessoas. As 3 mensagens angélicas seriam apresentadas de uma forma tremenda para que todas as pessoas pudessem se preparar e ter um encontro especial com Cristo Jesus e se preparar, é claro, para o retorno dele. Essa última grande batalha muito em breve terá o seu lugar. E a grande questão é, estamos nós preparados para tudo isso que estará por acontecer? É interessante que no texto aqui de Marcos, Jesus ele alertou sobre a ameaça de falsos cristos e falsos profetas que surgiriam antes que Cristo voltasse. Jesus ele advertiu os seus seguidores para tomarem cuidado com eles. E o que é interessante é que enquanto essa última mensagem de advertência está sendo pregada pelo povo remanescente de Deus, quantos movimentos forjados, que não são fiéis à palavra de Deus, que não são fiéis ao assim diz o Senhor, têm se levantado com o propósito de enganar as pessoas, de afastá-las do assim diz o Senhor. Tudo isso foi predito por Cristo. Há uma pergunta que aparece no nosso guia de estudos, bem no finalzinho da nossa lição, que diz assim: quando Jesus advertiu sobre falsos cristos, a igreja mal havia começado, mas a sua previsão surpreendente tem se cumprido. A gente tem visto isso. Isso aumenta a sua confiança na Bíblia como sendo a palavra de Deus? Isso faz com que você busque compreender ainda mais aquilo que é a palavra do Senhor? Saiba que, a menos que nós tenhamos a palavra de Deus entesourada no nosso coração e na nossa mente, nós seremos facilmente enganados quando essa última grande crise chegar. Lembre-se que nós estamos nesse tempo de graça entre o final dos 1260 dias anos, 1798, a supremacia do bispo de Roma foi diminuída quando o poder civil e religioso foi removido dele, mas muito em breve esse poder será restaurado. E então a última grande crise acontecerá, uma outra perseguição também terá lugar. E agora nós temos que estar firmemente alicerçados na palavra de Deus para não sermos enganados. Tem você hoje olhado para a Bíblia, a palavra de Deus, e tem pedido que o Senhor Deus te prepare para viver esses momentos e ao mesmo tempo para estar pronto quando tudo isso tiver lugar? Eu espero que sim. Ore comigo. Obrigado, Senhor Deus, por tua palavra, por sabermos que só seremos enganados se nós não estivermos firmemente alicerçados nela. Ajuda-nos a podermos compreender os tempos em que vivemos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?